Do Senhor, povo de Deus, Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia e hoje o assunto é metodologia científica. Olha pessoal, que matéria boa, metodologia científica. O que é essa matéria? O que é esse nome? Muita gente nunca ouviu falar nem esse nome, metodologia científica. O que é isso? Isso é uma matéria que faz parte do curso Bacharel em Teologia. E hoje é a aula 1. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em Teologia. Ministro aula teológica há quase 25 anos em São Paulo e estou ministrando aula em 16 países, 27 estados brasileiros e já formei 20 mil alunos. Nós temos 3 cursos aqui, o básico, médio e o bacharel. Curso básico, 20 livros. Curso bacharel, 40 livros. Curso mestrado, se você quiser esses livros, você entra em contato comigo. Curso mestrado, para quem já fez o bacharel, faz o mestrado. Mestrado é um livrão grande. Tá bom, pessoal? Quem quiser o anel de teologia, tem aqui, anel fino e anel grosso. Aí você escolhe o seu, Se você comprar os livros, você ganha a sua carteirinha, seu diploma, o histórico e o canudo. A formatura é presencial. Você faz o curso à distância, online, mas a formatura é presencial. A próxima formatura nós vamos estar agendando, tá bom? Você vai vir aqui em São Paulo, pegar o seu diploma, tirar uma foto com o pastor Josiel Saraiva, tá bom, pessoal? Vamos para a aula. E, na verdade, o que significa isso aqui, pessoal? Metodologia científica. É uma matéria um pouco complexa, mas eu vou explicar da melhor maneira possível para vocês, tá bom? Dá uma olhada aqui, onde eu estou lendo. Metodologia científica, tá lá, Introdução, lição 1. Tá bom, pessoal? Nós vamos ver tudo isso aqui agora. Metodologia científica é uma matéria que reúne as normas, as formas, a regra de se medir algo que é real. É igual à ciência. A ciência diz contra fatos não há argumento. Por isso que a fé e a ciência não se combinam. Por quê? Porque a ciência ela quer ver o fato, quer ver as coisas físicas. Por exemplo, eu tenho aqui um anel na minha mão, aí você mostra, a ciência acredita, mas você diz assim, pela minha fé eu estou vendo um anjo, a ciência não vê, não acredita. Então, metodologia científica é um conjunto de regras, normas, leis, que vai tornar uma coisa real ou não, tá? É um conjunto de pesquisa, feito por vários cientistas, professores, acadêmicos, e não só um. Para um método ser aprovado, um artigo científico, o que é um artigo científico? É um estudo que eles fizeram através de meses, de ano, com várias pessoas, várias coisas, o objeto, que comprova no final do estudo que aquilo é real. Por exemplo, comprovaram que pegar a pessoa da cidade que tem diabetes alta, colocar lá no meio dos índios, no meio das tribos, dos povos antigos, com 21 dias a diabetes é curada. Então isso é o quê? Um artigo científico. Eles fizeram pesquisa e foi comprovada. Então a metodologia científica é um conjunto de normas, de regras, de meios, de formas de que vai comprovar as coisas. A ciência, por exemplo, prova. A chuva vem porque o sol bate na água. A água entra no estado de evaporização. Sendo evaporada, ela está nas nuvens. Depois ela cai. Então isso é a ciência. É um método da ciência provar as coisas. Só que a ciência e a fé não se combinam. A ciência e a Bíblia, na verdade tem 2 ciências. A falsa e a verdadeira. A ciência verdadeira vem comprovar a Bíblia, mas a ciência falsa vem contradizer
a Bíblia. E a ciência não prova a Bíblia, ela só comprova. Tá? Há uma diferença de provar e comprovar. Aí as pessoas dizem, não, a ciência prova a Bíblia. Não prova nada. A Bíblia já é a prova. A ciência faz o quê? Só comprova. Então essa matéria, metodologia científica, é um conjunto de meios de normas, de regras que vai se testar as coisas. É a forma como o estudo é organizado. Não é só, é igual uma perícia, teve um acidente, uma morte no trânsito, vai vir a perícia. O que a perícia vai ver? Vai fazer? A metodologia científica é um conjunto de norma, de regra que vai dar o resultado final da perícia. Dentro da metodologia científica tem o conhecimento popular. Conhecimento popular é volativo. Um diz uma coisa, outro diz outra. Mas aí tem que ser o conhecimento científico, pessoal. Conhecimento popular é assim, a minha avó falou que esse chá cura. Mas às vezes aquele chá tem benefício para outra área, não para aquela. A tua avó não é uma cientista. Ah, mas ela fazia e curava. Tudo bem. Mas o artigo científico é comprovado, não só com uma pessoa, como dezenas ou centenas de pessoas, e acaso até milhares. Eles vão testando aquele chá em 100 pessoas, em 1000 pessoas, todas elas melhoraram dessa enfermidade, aí sim faz um artigo científico. Então a crença popular é muito volátil, tá? Por exemplo, crença popular. Não passa debaixo de uma escada, senão você não casa. Não varre os pés, senão não casa. Olha, pessoal, que crença popular maluca. Não varre os pés, porque se você não vai casar. Já viu isso aí? Quando eu era pequeno eu ouvia muito, não varre os pés, senão você nunca casa. Pois varreram meus pés, eu casei e já tenho vários filhos. Não passa debaixo de uma escada, senão você não cresce mais. Eita, meu Deus do céu, é cada coisa. Então tem o conhecimento popular. Conhecimento popular é isso aí. Minha avó, meu bisavó, meu tataravó falou. Mas o que eles falaram? Tem artigo científico? Não, então não é. Tem muitas coisas que nossas avós e bisavós faziam que tem resultado, é real, mas nem tudo, pessoal, nem tudo. Por exemplo, ele dizia, babosa faz bem para a saúde. Aí o artigo científico hoje prova que babosa faz bem para a saúde, inclusive eu uso para limpar o meu organismo. O intestino é o segundo cérebro. Toda doença começa e termina no intestino, dizia os chineses há quase 5.000 anos atrás. Toda doença começa e termina no intestino. Intestino limpo é as frutas, verduras que você come. Intestino sujo, pastel, coxinha, refrigerante que suja. Então lá do teu intestino, que é o segundo cérebro, vai determinar quantos anos você vai viver pelo que você está comendo. Então tem muitas coisas que é artigo científico. A babosa é comprovada, artigo científico. Comprovado que faz bem para a saúde. Conhecimento filosófico. O que é filosofia? Nas aulas passadas eu já falei. E tem uma matéria chamada filosofia. Tá? O que significa a palavra filosofia? Filhos da sabedoria. Preste atenção. Filosofia. Filô é filho. E sofia vem de sabedoria. Então a palavra filosofia vem de filho da sabedoria. Ou amigos da sabedorias. Ou amante da sabedoria. Então filosofia é aquele que ama estudar.
se você ama estudar a Bíblia, ama estudar teologia, curso, você é um filósofo. O que é um filósofo? É aquele que ama o estudo, ama pesquisar, ama ler, ama estudar. Nossa, pastor, pois eu amo tuas aulas, teus cursos, então você é um filósofo. Filósofo é tudo aquilo que ama. Você ama estudar? Você é um filósofo. Paulo era um filósofo, o apóstolo Paulo era um filósofo. Jesus também era um filósofo. Lucas era um filósofo. O maior filósofo do mundo é Jesus Cristo. O maior filósofo da existência é Deus. Deus é o pai da filosofia. Só que existe duas filosofias, a falsa e a verdadeira. A filosofia verdadeira, ela vem comprovar a Bíblia. A filosofia falsa vem contradizer a Bíblia. Os verdadeiros filósofos de Deus creem na Bíblia. Os falsos filósofos negam a existência da Bíblia e de Deus. Igual eu falei, tem duas ciências, a falsa e a verdadeira. A ciência verdadeira vem comprovar a Bíblia. A ciência falsa vem contradizer a Bíblia. No meio da igreja tem crente falso e crente verdadeiro. Tudo existe o falso e o verdadeiro. Na política, tem muitos políticos falsos, mas tem político verdadeiro. Tá? Então, filosofia é amigo do conhecimento. O conhecimento filosófico é volativo. Eles creem de uma maneira, passa um tempo, eles aprimoram, não era assim, é assim. É igual o meu carro, levei o carro no mecânico, estava morrendo, estava desligando sozinho. Aí o mecânico, não, é a solda lâmina, não, é o TBI, não, é a gasolina, não, é a bomba. Ele foi testando e achou o problema do carro. Então a filosofia é assim, eles citam uma coisa, depois aprimora. Tá? O conhecimento filosófico, ele é exato, mas tem áreas que ele é volativo, ele aperfeiçoa, ele muda. Então todo aquele que lê a Bíblia, que estuda, que faz curso, escola dominical, nesse canal eu estou falando de escola bíblica dominical, é uma matéria. Eu sou um filósofo, não estudei filosofia em faculdade nenhuma, apesar que eu estudei filosofia junto com bacharel em teologia, porque é uma matéria do curso bacharel. Mas eu não sou formado em filosofia, sou formado em teologia, eu sou teólogo, tá? Então, filosofia é amigo do conhecimento. Jesus era filósofo, Paulo era filósofo, muitos homens da Bíblia eram filósofos. Aquilo que gosta de estudar, de ler, de pesquisar, é filosofia. Conhecimento religioso. Tem experiência, o conhecimento religioso é teológico. Conhecimento filosófico é uma coisa. Conhecimento religioso é outra coisa. Apoia-se na doutrina que contém posições sagradas, volativas, que por ser revelada pelo sobrenatural inspirada. Conhecimento religioso. Tá? Tem 3 fontes de conhecimento: pesquisada, revelada e adquirida. Pega um papel, uma caneta, anota o que eu falei. Existe 3 fontes de conhecimentos: revelada, que é a Bíblia, pesquisada, que é os livros, e herdada. Herdada é o meu pai, a minha mãe, o meu professor, o meu pastor, o meu amigo, alguém me ensinou. Conhecimento herdado. Conhecimento pesquisado, aquilo que você pesquisou. E conhecimento revelado, que é a Bíblia. A Bíblia é o conhecimento revelado. Conhecimento revelado. Os livros são fonte de pesquisas. E conhecimento herdado é que você aprendeu com alguém, teu pai,
teu avô, teu pastor, teu professor, com alguém. Nesse momento vocês estão me ouvindo e aprendendo. Então vocês estão tendo conhecimento herdado. Eu estou transferido do meu cérebro para o cérebro de vocês. Conhecimento herdado. Aí você diz, não pastor, mas eu quero comprar os livros para me ler. Aí é conhecimento pesquisado. Você vai pesquisar. Não pastor, eu leio a Bíblia. Então é conhecimento revelado. Então 3 tipos de conhecimento. O revelado, que é a Bíblia, os livros de pesquisa e o herdado, que é de uma pessoa para outra. Conhecimento religioso é ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia se torna mais sábio. Quem lê a Bíblia se torna uma pessoa mais iluminada. Como diz a Bíblia lá em Salmo 119. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento. Como também diz o Salmo 119. Luz para o meu caminho e lâmpada para meus pés é a tua palavra. Então, quem lê sabe mais. Pastor, me ensina a ser sábio. Ensino. Pega a Bíblia e vá a ler. É igual o irmão, estava orando. É uma figura que eu vi na internet. O irmão estava orando. Senhor, me dê conhecimento, me dê conhecimento, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Aí veio uma mão e deu uma Bíblia para ele. Não basta só pedir sabedoria, tem que ler. Senão você vai na contramão. Pede saúde e come açúcar. Bebe refrigerante. Não adianta. Pede prosperidade e não prosperidade financeira e não poupa dinheiro e nem investe. Pede sabedoria, mas não lê a Bíblia. É igual você está pedindo para chover, que você não tem um guarda-chuva e nem crê que vai chover. Então não peça sabedoria a Deus. Leia a Bíblia. Melhor do que orar pedindo sabedoria, lê a Bíblia. Você pode até orar, é bom, mas como diz Tiago, amados, não sejam apenas ouvintes, mas praticante. Então, cara, me dê sabedoria, Senhor, e não lê a Bíblia. Fica o dia todo na novela, no jogo, na internet. Como é que Deus vai dar sabedoria para ele? Então, você tem que crer e praticar, ok? Conhecimento científico. Conhecimento científico é contra fatos, não argumento. Tem muitos crentes que me perguntam aí, muitos alunos, né? Professor, existe dinossauro ou não? Dinossauro existiu ou não? É uma grande dúvida de muitos. E eu, pastor Josiel, digo, existe. Existe e existiu. Tem dinossauro até hoje? Tem. Está na Bíblia? Tá. Jó fala. No livro de Jó está dizendo, entra na água e não afunda o seu pescoço, porque é grande. Sua cauda é como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore de 30 metros. Olha só. Você pode pesquisar aí no livro de Jó. Ele é tão grande que entra na água e não se afoga. Que o dinossauro tem um pescoção. Entra na água e não se afoga. A sua cauda é como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore de 30 metros. Então a Bíblia fala do dinossauro. Na verdade, a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro de salvação, falando da pessoa de Jesus Cristo. Mas alguns textos ela fala sim de dinossauro. Deus criou no Jardim do Éden 3 tipos de animais: doméstico, selvagem e besta-fera. Besta-fera é o dinossauro. Ah, mas quando que eles morreram? Foi o meteoro que caiu? Foi Satanás que caiu e matou o dinossauro? Não. O dinossauro morreram, provavelmente, eu creio, no dilúvio. Deus não permitiu os animais gigantes entrar na arca. E por falar de arca, eu vou falar uma surpresa para vocês aqui. Deus não colocou animais grandes na arca. Você acha que Deus colocou um par de elefante grande, um par de girafa grande? Deus colocou todo filhote, um par de elefante, um par de girafa, que na verdade não foi um casal de cada um.
Preste bem atenção. Leia a Bíblia para depois não dizer que eu estou mentindo. Deus pôs 7 pares de cada animal limpo e um par de animal sujo. Por exemplo, porco entrou um par. Boi entrou 7 pares. Tudo que o homem come, limpo, animal limpo, entrou 7. Casal. Todo animal imundo só entrou 1. Está na Bíblia. Todo mundo diz, não, Noé só colocou um par de animal dentro da arca. Quem falou? Leia a Bíblia direito, a Bíblia está dizendo 7 é um casal. E um casal dos animais impuro. É o porco, é o urubu, não sei quem mais. Entendeu? Animal impuro, apenas um casal. Animal puros, que é aquele que é comestível, 7. Está duvidando de mim? Leia o livro de Gênesis. Tá bom? Se quiser eu pesquiso aqui, ó. Deus colocou 7 pares de animais. Deixa eu pesquisar aqui, ó. 7 animais na arca. Aí, disse o Senhor Deus: leva com você 7 casais, macho e fêmea, do puro e do impuro, apenas um casal. Leia aí, Gênesis 7, de 1 até o 12. Está vendo? Gênesis 7, de 1 até o 12. Deus está explicando. Noé coloca 7 pares de animais, dos limpos, dos que podem comer, e dos impuros, só um par, um casal, que é o porco e muitos outros. Interessante, né, pessoal? Natureza da ciência. Observação da ciência. Deixa eu resumir aqui essa aula falando sobre o dilúvio. O dilúvio ele foi universal. O dilúvio não foi local. Tem gente, o dilúvio foi local, foi só lá em Israel. Não, mito. A água não tem como ela subir só. Quando a água sobe 10 metros, quantos metros ela não já andou? A água não sobe para o lado não, meu irmão, para cima não. Ela primeiro sobe do lado. É igual uma casa. Quando uma casa alaga de meio metro, não é só meio metro que subiu, é a casa inteira. Porque a água antes de subir, ela esparrama. E a minha Bíblia diz, todos os montes da terra foram cobertos. Então o dilúvio foi universal. Deu o dilúvio no Brasil, deu o dilúvio nos Estados Unidos, no Japão, no mundo inteiro. Global. Tá? Depois seca, aí Deus faz uma nova criação. Depois do dilúvio, tem outra nova criação que a Bíblia não menciona, mas que dá para entender, porque as árvores morreu, tudo morreu. E como é que existe hoje? Porque nasceu tudo de novo. Tá? Noé colocou 7 pares de animais do limpo, 7 e um casal do impuro, que é o porco e muitos outros, e foi animais pequenos, senão não ia caber. Não precisava Deus colocar um casal, 7 casais de girafa, por exemplo, 7 casais de boi grande. Coloca bezerro, coloca girafinha, elefantinho, que aí cabe. Pessoal, se você pegar uma muda pequena de uma manga, plantar vai dar manga. Não precisa você pegar um pé de manga grande para levar para tua casa. Você pega uma muda pequena. É igual ao animal. Você pode pegar um animal pequeno e levar para sua casa. Ele vai ficar grande. Então, no dilúvio, não exatamente entrou grande. Poderia entrar pequeno. Os animais pequenos. Tá? E muitas outras coisas, pessoal, que essa aula vai falar sobre metodologia. É um assunto muito interessante, muito bom. Tá bom, meus irmãos? Quem quer comprar esses livros, me chama no meu WhatsApp. Professor, eu quero adquirir o curso para me ter conhecimento. Tá aqui, ó. 20 livros é o básico, 40 livros é o bacharel. Tem um mestrado, tem um anel, tem um diploma
e tem um canudo para você tirar foto aqui comigo, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe. Olha aqui, ó. Aqui é onde eu leio. Aí é o diploma, o canudo, aqui é minha mesa, ó. Aqui é os livros, aqui é o anel. Ali é a janela. Aqui é a sala onde eu ministro as aulas. E aqui é a escola, ó. Lá embaixo é a entrada. Você vem, sobe, aperta o interfone número 5. E aqui é os livros, ó. Livro. Olha os anéis aí, pessoal. Isso aí é anel. Tá vendo esses anel ali? É esse mesmo anel aqui, ó. Pessoal, quem quiser comprar os livros, tem livro aqui, ó. O canudo de formatura tá aqui, ó. Tá? Quem quiser comprar esses livros aqui, me chama no WhatsApp. Quem quiser abrir uma sala de aula na sua igreja, me chama no WhatsApp. Aí eu mando esses livros aqui, ó. Esse aqui é um mês, outro mês, outro mês. Você vai dando aula um livro por mês. Quem quiser comprar os cursos, compra. E quem quiser abrir uma escola própria, a gente vende franquia. Para você abrir a tua própria escola teológica, tá bom? Quem quiser falar comigo, aqui é eu, aqui é o meu telefone. Fala direto comigo, ó.